A reforma da Previdência de 2019 reduziu o valor da pensão por morte. Em alguns casos, o valor total cai em até 30% em relação ao que era pago antes da reforma. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais ajuizou ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a nova regra de cálculo da pensão por morte do segurado que venha a falecer antes da sua aposentadoria. O STF julgou e o resultado não é nada animador. A Econet explica tudo para vocês a partir de agora. Todo o conteúdo aqui no canal é gratuito. Só pedimos a sua audiência e o seu engajamento. Deixe um like, um comentário ou compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares que possam se interessar pelo assunto. Fazendo isso, você fortalece o nosso trabalho. Bom, como eu disse agora há pouco, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a nova regra de cálculo da pensão por morte do segurado que venha a falecer antes da sua aposentadoria. Uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, é utilizada quando se questiona uma suposta quebra das regras estabelecidas na Constituição, ou seja, alegavam que as mudanças provocadas pela reforma em relação à pensão por morte eram inconstitucionais. A reforma da Previdência criou redutores para os cálculos de pensão por morte e ainda promoveu cortes no pagamento em caso de acúmulo de benefício, pensão mais aposentadoria, por exemplo. Em alguns casos, o valor total cai em até 30% em relação ao que era pago antes da reforma. O julgamento da ADI 7051 aconteceu no dia 26 de junho. Por maioria de votos, o STF decidiu que são sim constitucionais as novas regras da pensão por morte dos segurados do regime geral da Previdência Social, que morrem antes da aposentadoria. Agora vamos entender e exemplificar o que isso significa. Antes da reforma aprovada em 2019, a pensão poderia ter até valor integral da aposentadoria do falecido, ou do benefício a que ele teria direito se ainda não fosse aposentado. E como ficou após a reforma confirmada pelo STF? O pensionista recebe uma cota correspondente a 50% da aposentadoria ou do benefício que o falecido ou falecida teria direito se ainda não fosse aposentado ou aposentada. Somamos esta cota de 50% mais 10% para cada dependente do falecido ou do falecido, até o limite de 100%. Se a viúva ou o viúvo não tem filhos, receberá 60%, 50% mais 10% porque a viúva ou o viúvo é um dependente. Se tiver um filho, soma mais 10%, total de 70%. Se tiver 2 filhos, soma mais 20%. Assim vai somando até chegar ao limite de 100%. Se um dependente deixar de ser pensionista, por exemplo, um filho completar 21 anos de idade, sua cota não será revertida para um outro membro da família. Existe apenas uma situação onde o pensionista poderá receber o valor integral, 100%, somente se houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Lembrando que em todas as hipóteses que eu mencionei, quando me referi ao dependente, saiba que dependente pode ser o cônjuge e os filhos menores de 21 anos ou inválidos, os pais se dependiam economicamente do falecido ou ainda os irmãos menores de 21 anos e não emancipados desde que comprovada a dependência financeira do segurado falecido. Agora vejam só que tristeza. A viúva que receber a pensão pela morte do esposo e passar a ter direito também à aposentadoria, a sua própria aposentadoria, entre esses dois valores, pensão e aposentadoria, o que for menor sofrerá uma redução escalonada em relação ao que superar o valor do salário mínimo. Vejamos um exemplo para ilustrar. Uma mulher que receba uma aposentadoria de R$ 2.500 e que fique viúva do marido que recebia uma aposentadoria de R$ 3.000, a viúva, nesse caso, é a única dependente. Nesse caso, a aposentada continuaria recebendo integralmente a aposentadoria de R$ 2.500, benefício de maior valor. Aplicando-se a nova regra da pensão por morte, o seu valor passaria a ser de R$ 1.800, que corresponde a 60% de R$ 3.000 valor da aposentadoria do marido. No entanto, se trata de acúmulo de benefícios. A pensão por morte, que seria de R$ 1.800, sofrerá uma redução. Nesse caso, será aplicada apenas a primeira faixa, ou seja, o que exceder a um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos, aplicaremos 60%. Até um salário mínimo, R$ 1.320, é pago 100%. Na segunda faixa, acima de um salário mínimo até 2 salários mínimos, é pago 60%, R$ 288 no caso. Perceba que, para a aplicação dos 60%, foi usada a diferença entre R$ 1.800 e R$ 1.320, ou seja,
A base para o cálculo foi de R$ 480. A pensão por morte a ser recebida nesse exemplo será de R$ 1.320 mais R$ 288, total de R$ 1.608. A depender do valor do benefício, serão aplicadas todas as faixas para chegar no valor final do benefício que será pago, pois a reforma da Previdência determinou que esse cálculo será cumulativo. Vejamos mais um exemplo para facilitar. Uma mulher que receba aposentadoria de R$ 5.000 mensais e que fique viúva do marido que recebia aposentadoria de R$ 7.000. Nesse caso, a aposentada continuaria recebendo integralmente a aposentadoria de R$ 5.000, benefício de maior valor. A pensão por morte passaria a ser de R$ 4.200, que corresponde a 60% do valor da aposentadoria do marido. Mas, como se trata de um acúmulo de benefício, temos que aplicar a redução usando as seguintes faixas. Até um salário mínimo é pago 100%. O valor entre 1 e 2 salários mínimos será reduzido para 60%. O valor entre 2 e 3 salários mínimos será reduzido para 40%. O valor entre 3 e 4 salários mínimos será reduzido para 20%. Acima de 4 salários mínimos, o valor seria de 10%. Mas, nesse exemplo, nem alcançamos a quarta faixa. Como o valor inicial da pensão por morte era de R$ 4.200, foi calculada a redução até a terceira faixa de forma progressiva. Dessa forma, somando todos os valores, o valor final da pensão por morte que será paga será de R$ 2.688. Certo, aí você me pergunta, por quanto tempo é pago a pensão? Depende. A pensão pode ser paga de forma vitalícia ou não. Para receber a pensão de forma vitalícia, os cônjuges precisam ter 2 anos ou mais de casamento ou união estável, além de terem 44 anos de idade ou mais. Para os demais casos, a duração do pagamento será menor, conforme a idade. Receberá a pensão por 3 anos o cônjuge menor de 21 anos, podendo chegar a 20 anos de pagamento de pensão, para quem tem entre 41 e 43 anos. Lembrando, pessoal, que tudo isso que vimos no vídeo de hoje vale somente para quem se tornou pensionista após a entrada em vigor da reforma, em novembro de 2019. Nada muda para quem já recebia o benefício antes das mudanças e antes da decisão do STF. Deixe nos comentários as dúvidas e as sugestões para novos vídeos. Conta pra gente se você teve seu benefício afetado após a reforma da Previdência. Não se esqueçam que o canal da Econet é fonte segura de informações. Tchau, tchau!